Olá pessoal, em clima de funeral, aqui é o Carlos Martins para mais um giro de mercado em 5 minutos. Em clima de funeral, porque se a gente olhar para o gráfico aqui, vocês não vão ver nenhum erro, né? Ibovespa caiu 8,8%, isso aqui é o que foi o que aconteceu mesmo no pregão, né? Esborrachou legal e veio de volta aqui para os 61.500 pontos, a mínima do dia no 60.300, chegou a dar o circuit breaker durante o pregão, logo no comecinho, né? 20 minutos de pregão, a bolsa bateu 10% de queda e parou por meia hora, mas depois ela se manteve aí nessa casa dos 8%, deu uma subida, uma caída e tal, mas acabou se mantendo aí um pouquinho abaixo de menos 10%. Não tem o que analisar no gráfico nessa situação, né? O que a gente podia ver é que tinha uma projeção de alta que foi atingida aqui e acabou. Tá? A análise gráfica, como a gente sabe, ela não analisa fundamento. O que aconteceu aqui foi um ajuste fundamentalista. Os fundamentos de ontem para hoje mudaram. A gente está no país da cara de pau, né? Então você pega um cara que é presidente da República que está grampeado em conversa e fala que não vai renunciar, a bolsa está precificando isso daí. Então, fundamentos mudando, muda-se todo o patamar aqui. Na prática, a gente tem um novo gráfico que vai aparecer a partir de agora e que a gente vai ter que acompanhar a partir de agora, né? O que está no passado aqui só serve para quando o preço voltar de novo lá para cima. Se a gente parar para prestar atenção, o Ibovespa ele veio para baixo dos últimos fundos mais importantes, né? Os fundos que estavam sustentando ele na casa dos 62 até os 70 mil pontos, que podia jogar o Ibovespa lá em cima para mais de 70 mil pontos. Então ele fechando hoje abaixo desse fundo aqui, dos 62.500 pontos, né? Inclusive ele toca numa das projeções de triângulo, que parecia super improvável de acontecer, tá fechando abaixo desse fundo aqui, na verdade ele volta para outra região que ele estava antes, né, de menor confiança na economia, que era aí do 2016, o lugar que ele estava andando em 2016. Esse ano ele começou a ficar um pouquinho mais confiante e hoje ele voltou pro igual um doente mental, né? Ele voltou porque era mais confortável para ele, não gostou da área nova que ele não estava acostumado, voltou para a região onde ele passou bastante tempo, né? Se a gente olhar aqui, ó, essa região aqui que ele passou o último trimestre inteiro do ano passado, tá? Foi onde ele chegou. E os fundos mais importantes agora estão na casa dos 57 mil pontos. Se perdeu 57 mil pontos, aí a gente abre a porteira para voltar a bater nos 40 e poucos mil pontos lá embaixo. Tá? Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Aqui o Ibov Futuro, né? O Ibov Futuro, como ele tem leilão de abertura, não é igual ao Ibovespa, que ele vai abrindo e vai caindo puxado do dia anterior, o gráfico não fica tão explícito, mas aqui embaixo, ó, tem uma barrinha, né? A barrinha de hoje está aqui embaixo, ó. Tem um buraquinho aqui, ó, abriu lá embaixo já. Ele abriu no limite mínimo de queda de 10%, depois a Bovespa mudou para 15%, o limite mínimo de oscilação exclusivamente para hoje, porque não saía negócio fora do preço mínimo, não tinha nem ordem de compra no índice, nem ordem de venda no dólar por causa disso. A Bovespa mudou, por isso que ele chegou a fazer uma mínima bem mais lá embaixo, mas depois ele acabou se estabilizando, né, que perto dos 10% mesmo, que foi o limite mínimo que ele abriu. Tá? Então, mesma coisa do Ibovespa à vista, né? Do jeito que ele está aqui, não tem mais o que dizer. Dá para perceber pelo Ibov, pelo Fibonacci, que a gente voltou para um outro patamar, que foi o patamar do último trimestre de 2016. Nesse patamar a gente tem aqui a região dos 58, 57 mil pontos, né? Como a divisa aqui, 58, 57 mil pontos, como um suporte forte. Foi inclusive onde os 15% davam lá de oscilação, 57.780, foi aonde ele saiu, né, na reabertura do pregão aí depois do circuit break lá da Bovespa, tá? E se ele perdesse 57 mil, mesma coisa do à vista, ele aponta lá para casa dos 40 e poucos mil pontos, ele sai dessa última faixa aí que ele estava andando. É o mesmo efeito do índice que a gente vê no dólar, como eu venho falando insistentemente nas últimas semanas, o dólar anda ao contrário do índice, eles são inversamente proporcionais, então o dólar se pirulitou lá para cima, a projeção era de 3,30 e poucos, né? Ele já abriu na máxima lá em cima, no 6% de alta, depois a BMF também autorizou o limite de oscilação a mudar para 9%, aí ele foi para o 9%, que foi o 3,1
3,417, 3,41, né? E aí depois ele se estabilizou aqui nessa faixa aí dos 7,8%, 8%, né? Então o dólar aqui em cima, ele está numa faixa, vamos voltar um pouquinho para a gente pegar essa faixa aqui que ele parou. Ele está numa faixa da onde ele veio de uma queda, então ele estava aqui esse 3,30, 3,34, né? Foi essa região aqui que ele estava, tentou ensaiar, uma altinha não conseguiu, voltou a cair, então ele volta para essa região de indefinição aqui, onde a gente tem uma resistência lá no 3,50, 3,51, tá? Então o dólar, dando a lógica, ele deve repetir essa faixa aqui de trás, do 3,34, 3,35 até o 3,51. E daí, formando alguma figura aqui, a gente pode tirar alguma projeção. Do jeito que ele está aqui, a única coisa que a gente consegue ver são esses dois níveis de suporte e resistência. Falando agora dos papéis, Petrobras caindo 15%, né? Ela chegou no leilão de abertura a beliscar lá menos 50% de baixa antes de abrir, né? Depois ele acabou voltando para abrir com menos 20%. Tá? A mesma coisa, né? Tá fazendo isso aqui é um ajuste fundamentalista, não é um ajuste gráfico, mas a Petrobras estava mais ou menos nessa região há pouco tempo atrás, aqui no finalzinho de março ela já estava nessa região. Todo o ímpeto aqui otimista com a alta do petróleo foi retirado e ela voltou para o patamar mais negativo que a gente tinha aqui no final de março, mas nada muito diferente do que ela já andava fazendo aqui no pregão, né? Só mudou mesmo o patamar e agora o 12,87 vai funcionar como um suporte importante. Se a gente olhar a mínima da Petrobras hoje, 12,45, né? Foi beliscando aqui, foi para baixo desse último fundo que ela tinha feito. Depois ela voltou. Tá, mas como ela deixou mesmo esse negócio aqui, se ela perdeu 12,87, ela pode se esborrachar para baixo dos R$12, buscando aqui esses 11,55, 11,97 que a gente tem dos triângulos. Vamos falar agora da Vale 5, a Vale que abriu, assim como todo mundo, né, negativa, acabou voltando, né, ela acabou se recuperando aí para fechar nos 25,42. A Vale que, como ela tem muita receita de exportação, né, eu estou falando de fundamentalismo porque não tem muito o que ver nos gráficos pro dia de hoje, né? Como ela tem muita receita de exportação, ela acabou se dando bem aí com esse negócio do dólar disparar. Mas ela voltou a apostar aqui numa região de indefinição. Então, mesmo com toda essa catástrofe aí, por enquanto a Vale segue com o horizonte de ficar indefinida nessa região aqui dos R$25, tá? De 25 até R$26 mais ou menos. Mesmo com ela tendo aberto um pouquinho para dentro do canal de baixa velha dela, ela voltou para ficar acima do suporte e deve se manter aí. Falando agora dos bancos, o Banco do Brasil, que se não tivesse dado esse stop, né, aqui atrás, tinha dado uma bela de uma batida na projeção de venda. Ele que estava vendido aqui, né, acabou dando stop na operação e hoje ele se esborrachou lá para o 27 de volta. Tá a mesma coisa, né? Isso aqui tem um ajuste que não dá para a gente olhar pelo gráfico mais recente. A gente consegue olhar aqui atrás que a gente tem a resistência do 29,30, né? E o suporte aqui do 22,80 são os dois patamares que o Banco do Brasil deve respeitar a partir de agora. E projeção de preço mesmo, a gente vai ter que esperar alguns dias para o gráfico formar alguma figura nova nessa faixa nova de preço. A única coisa que a gente consegue ver do gráfico passado são os níveis de suporte e resistência mesmo. Aqui o YouTube que mudou o Fibonacci que a gente vinha acompanhando, mas eu deixei traçada aqui a linha anterior dele, aquela que ele está fazendo um bambolê em volta. Eu botei esse laranja forte, grosso aqui, para a gente conseguir distinguir lá no gráfico. Tá, finalmente desbaratou, né? Ele foi para fora aí da tendência dessa linha. Pouco provável do negócio todo se recuperar até chegar na linha de novo. Então a gente trabalha com o fato de que ele deve ficar agora entre o 37 e o 33,90, que é a nova faixa dele. A mínima do dia foi 31,70, mas essa mínima está muito relacionada com o desespero matinal que se abateu aí sobre os investidores. Se nessa sexta-feira ele voltar a fazer cotações abaixo do 33,90, aí sim, provavelmente ele vai olhar esse fundo aqui, como mirar nesse fundo aqui do R$30, do 30,00, tá? Mas ficando acima do 33,90, essa faixa 33,90, 37 é o que deve ser usado. E para encerrar, vamos falar da Ambev. Ambev que já tinha batido na projeção ontem, né? A projeção de 19,91 dela bateu ontem.
A gente falou ontem que quando ela chega aqui é difícil dela passar, que é uma região conturbada e tudo mais, e no final acabou que ela foi pegando isso daí também, caiu em 6%, voltou para o 18,43, mas ela já tinha a projeção de compra dela encerrado ontem mesmo no 19,91. Agradeço muito a presença de todos e até o próximo vídeo de mercado em 5 minutos.